Eu tenho um filho que ele é superdotado. A gente descobriu faz mais ou menos um ano e um mês mais ou menos, que a gente tem o laudo dele de superdotação. E eu queria trazer um pouco esse assunto aqui, compartilhar com vocês, porque nesse um ano a gente tem vivido muitas situações, enfrentado muitos desafios. Talvez por esse tema da superdotação ele não ser tão falado como deveria, e também porque nós, como pais de crianças superdotadas, eu acho que a gente, de alguma forma, é visto de uma maneira muito diferente, sabe? Eu tenho percebido cada vez mais isso. Parece muitas vezes que você que transformou o seu filho num superdotado, ou que você é, quer que ele seja assim, um prodígio, um gênio, né? E eu vou contar um pouquinho pra vocês como é que a gente ficou sabendo, como é que foi toda essa, como é que a gente descobriu que ele é superdotado. Começou porque eu comecei a perceber assim que ele tinha aumentado muito o nível de ansiedade dele em casa. Hoje ele tem 10 anos. A gente começou a investigar isso com 8 anos. Eu comecei a ver assim a ansiedade dele muito aumentada. Ele tinha uma dificuldade imensa para dormir, né? Ele era uma criança que ele não conseguia dormir. Mesmo você colocando uma rotina, impondo uma rotina para ele, ele sempre tinha muita dificuldade de pegar no sono. E isso foi cada vez mais ficando mais evidente para nós. E aí começou a vir questões da escola, que até então o Vicente sempre gostava de ir, né? Frequentar a escola e tudo mais. E aí chegou um momento que ele disse: mãe, eu não quero mais ir na escola, eu não gosto de ir na escola, eu não gosto de ir no inglês, que ele também fazia inglês. A gente começou a ser chamado, né, dentro da escola, porque ele era uma criança que ele acabava muito rápido as atividades que as professoras, né, davam lá, ministravam, e ele começava a fazer bagunça, né? Então, assim, ele acabava em 5 minutos e aí ele queria mais alguma coisa, que para ele aquilo ali já, né, ele já tinha consumido o que ele precisava consumir, ele queria mais alguma coisa. Então, no início, tudo voltava pra gente como pais, tudo estava relacionado à ansiedade. Eu achava muito assim que ele tinha um transtorno de ansiedade, que ele era uma criança hiperativa. A escola também se colocava nesse sentido. Sobre notas, ele sempre foi uma criança que foi muito bem na escola, ele nunca teve dificuldades, mas ele também não era aquela criança assim que gabaritava todas as provas. Por quê? Por ele fazer muito rápido, ele às vezes esquecia algumas coisas que talvez até ele soubesse, mas na hora de fazer ele não completava. Levamos ele, né, para uma psicóloga. Ele ficou um período nessa psicóloga, e daí quando chegou assim, eu não me lembro quantos encontros exatamente que foram que ela fez com ele, ela me chamou e ela me perguntou se o Vicente já tinha feito um teste de QI alguma vez, né? E aí eu disse que não, que ele nunca tinha feito teste de QI. E aí ela disse porque ele tem muitos indicativos de superdotação. E eu perguntei por quê, né? Esse termo, gente, superdotação, para mim, na época, nunca nem eu tinha, sei lá, visualizado. Não era um tema que eu via, nada disso, sabe? Era uma coisa assim que para mim não era nada dentro da minha realidade. Não tem ninguém na família que a gente imaginava, né? Não teria, enfim. E aí ela fez 5 testes de QI com ele, que são esses testes quantitativos. E todos eles, o Vicente ficou acima da média para a idade. E ela me falou algo também naquele momento, que ela disse assim que ele tinha muito, que o vocabulário dele era muito vasto para a idade. Então eu me lembro muito desse recorte assim. Aí eu vim nesse dia, né, que ela me passou tudo isso, eu vim para casa e comecei a pesquisar sobre esse assunto. O que era superdotação, como é que se identificava uma criança superdotada. E aí começa a gente a vivenciar aquele quebra-cabeça que a gente vai encaixando, né, todas as partes, porque eu comecei a escutar relatos, como eu tô fazendo agora, de muitas outras mães. Eu comecei a ler literatura, enfim, comecei a visualizar que tinha muitas questões que o Vicente apresentava no decorrer da vida dele, desses 8 anos, que se enquadrava, sim, como uma criança superdotada. Naquele primeiro momento, a gente levou, né, para a escola, e a escola, ela falou pra nós, né, que aquilo ali que a psicóloga tinha feito, que era como se fala, ela escreveu algo assim, dizendo que ele tinha feito, né, que ela tinha feito tais exames de QI e que em todos ele estava acima da média. A escola nos disse assim que aquilo ali não era um laudo. A gente procurou um serviço em Curitiba, um instituto em Curitiba, porque foi o que a gente tinha de conhecimento na época, né?
E nós moramos no Mato Grosso do Sul, então imagina, a gente foi até Curitiba e lá o Vicente ficou em acompanhamento durante 8 meses. Claro, teve alguns encontros à distância e outros presenciais, onde ele fez todos os testes, né? Que eu nem sei falar aqui, explicar para vocês, porque não é meu ramo, minha área, enfim. Ele fez testes qualitativos, quantitativos, encontros com psicólogos, enfim, vários e vários e vários. Até que nós recebemos, então, o laudo dele como uma criança superdotada. E a gente recebeu toda a orientação, né, do porquê de certas atitudes dele. E aí eu comecei, assim, quando eu recebi esse laudo, eu me senti, assim, uma mãe que parecia que eu não tinha dado o suporte necessário para o meu filho, né? Eu acho que é a primeira coisa que a gente sente, assim, que, nossa, como que eu não vi isso antes, né? Comecei a entender como mãe, né, criando ele, e assim, a forma com entender o funcionamento dele a partir do laudo, o que para mim foi muito bom, porque eu comecei também a entender que ele teria um funcionamento diferente, ele é uma criança neurodivergente, né? Então, ele tem um funcionamento diferente das outras pessoas. E nós recebemos esse laudo, né? E desde então a gente vem, né, tentando aí numa luta. Eles absorvem muito rápido os conteúdos. Então, eles chegam num lugar, eles sugam tudo que existe naquele lugar em pouco tempo e aquilo lá para eles já não é mais interessante, né? Então, essa busca incansável por saber mais, por entender mais sobre determinadas coisas, né? Tanto conhecimento, como se ele entrar aqui numa sala, ele vai olhar tudo, ele vai pesquisar tudo, ele vai entender todo esse funcionamento da sala e aí para ele acabou. Ele precisa mais, daí ele vai precisar mais uma coisa. Então, assim, as coisas se tornam muito desinteressantes para ele. E o que isso com o tempo vai acarretando? Sofrimento psíquico, que é o que mais preocupa os pais de crianças assim. Porque todo mundo enxerga, né? Quando a gente fala assim, ele é superdotado, meu filho é superdotado, enfim, as pessoas veem como, nossa, que bacana. Ou também tem essa percepção de que, sabe, quer ser mais do que os outros, é muito inteligente, só para dizer que é mais que os outros, quer passar na frente dos outros. E não enxergam esse outro lado, que é um lado de sofrimento, é um lado que a gente busca diariamente como mãe, como pai, saciar, né, essa busca incessante pelo conhecimento, que inclusive é um dos motivos que não faz com que eles durmam direito. Depois que eu entendi, né, por que o Vicente tinha tanta dificuldade para dormir? Porque o cérebro deles às vezes não conseguem se desligar, porque as sinapses deles, o processamento das informações é tudo muito mais acelerado do que pessoas que têm um funcionamento normal, como eu, por exemplo. Então é uma luta, gente. Vou trazer para vocês mais sobre esse assunto. E se você que está me ouvindo tem aí, né, alguma questão sobre a superdotação que você conheça, ou que você tem, que você vive, deixa aqui nos comentários pra gente trocar figurinhas.